Professor, eu sigo com você aqui para a gente tratar um pouquinho da política que não para, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem um destaque importante aqui envolvendo discussões de reforma ministerial do governo Lula. A gente acompanhou ontem o encerramento de um seminário de formação do PT e a festa do partido acontecendo ontem à noite em Brasília e rolou um climão ali, aparentemente, aqui de acordo com a nossa reportagem. Isso porque durante o discurso do presidente Lula, em uma videoconferência que aconteceu e foi colocada lá durante esse evento, ele deu broncas, chegou a fazer ali pedidos para que o partido volte às bases e insatisfações com a comunicação do governo. Ali uma indireta relacionada, no caso, do ministro Paulo Pimenta, o nome que comanda ali a pasta da Secretaria de Comunicação Social do governo. Não chegou a ser diretamente citado, mas muita gente interpretou ali como um recado, um indicativo de que Pimenta possa ser escanteado numa possível reforma ministerial. Queria uma análise sua de em que pé que está essa discussão. A gente vendo aqui, estava dando uma lida na coluna da nossa colega Raquel Landim, inclusive apurando que existe um desejo por uma chapa puro sangue em 2026, tendo Haddad como vice de Lula, uma costura ali que seria complicada, né, professor? O que a gente pode esperar para possíveis movimentações ali, começando primeiro internamente no governo, para expandir ou não, como que vai se dar a configuração do governo Lula daqui para frente? Como é que você vê essa notícia? Bom, a gente fala sobre carnaval, né? Escolas de samba. Quando acaba um carnaval, já se começa a pensar no próximo, né? E eleição é mais ou menos assim também, né? Acaba uma eleição, a gente já começa a pensar na próxima. E aí, claro, né? Os atores políticos, eles vão se movimentando nisso. E aí a gente tem, né? Uma combinação de eleição com quem está no poder. Então, isso é importante a gente falar, né, Natália? Então, quando a gente ouve alguns atores políticos importantes ventilando possibilidades, a gente trabalha isso em termos de opinião pública como balões de ensaio. Que é para a gente, né, os políticos, né, essas pessoas que estão ventilando essas possibilidades, identificarem na opinião pública, mas também relacionadas aos outros articuladores, outros atores políticos, se vai ter adesão, não vai ter, como que aquilo vai ser lido. Então, a gente não dá para cravar o que vai acontecer, a gente está vendo, portanto, a movimentação. E essa movimentação é importante de ser acompanhada. Então, essa chapa puro sangue, quais são os desdobramentos, ou essa possibilidade, quais são os desdobramentos nas próximas semanas? Será que vai ter adesão, não vai ter adesão, vai ter mais rechaço? Então, essa movimentação ela é importante da gente ir observando, porque é isso que é a política, né? A política, ela é articulação, ela é tratar, é pegar os diferentes e tentar trazer para perto. E o PT é um partido muito grande, né? É um partido de massas, o maior partido da América Latina, e dentro dele há muitas diferenças. Então, isso também é preciso ser considerado. Ele é um partido que tem pessoas como a Gleisi Hoffmann e o Haddad, que são pessoas muito diferentes do ponto de vista de sua trajetória política e que têm coisas que se assemelham, claro, estão no mesmo partido. Isso é importante de ser considerado na nossa leitura. É um partido que tem uma figura importantíssima, que é o Lula, no seu terceiro mandato, então, portanto, vai também ter, né, o seu tom político, ele vai, de alguma maneira, passar, né, ser muito expressivo dentro do partido, mas é um partido que tem muitas diferenças internas. Sobre a sua fala, eu gostaria de dizer uma outra questão. Eu trabalho exatamente com comunicação política, né, pensando isso de forma, né, mais acadêmica. E a gente faz uma crítica do ponto, né, considerando o meu lugar, né, enquanto professora, de que a comunicação ela é vista como algo à parte. Então, como se a comunicação ela fosse problema de um ministro, de uma pasta em específico. E não, hoje, especialmente quando a gente tem um outro sistema de mídia, né, Natália, nós estamos aqui numa televisão, na internet, né? A gente tem um outro sistema de mídia que não é mais aquela mídia tradicional, apenas a mídia tradicional, ela se combina com, né, as novas mídias na internet. É preciso considerar a comunicação como parte integrante da política, não como algo após, né? Então, essa articulação, essa simbiose entre esses dois aspectos, ele é extremamente necessário. A
A política hoje, ela tem mais participação das pessoas, as pessoas estão falando sobre política nas redes sociais, isso é muito mais veloz. Então, quando a gente vê essa crítica, será que é uma crítica adequada a um ministro em específico? Ou pensar, né, o próprio mandato do ponto de vista da comunicação, né, de forma mais integrada em todas as pastas?